Por que vocês estão com tanta pressa? Calma, gente. Nossa, que correria é essa, doida? Calma, desacelere. A vida é bela demais para desperdiçá-la com tanta pressa. Mais uma vez aqui, pessoal, com um conteúdo bem importante para todos nós. E nessa semana que passou agora, eu estava meditando para vários conteúdos, né? E o tema para passar de um conteúdo nesse domingo. E eu fiquei relutando muitos temas assim na minha cabeça, passou. Mas hoje, pela manhã, já clareou na minha mente assim exatamente o conteúdo que eu evidentemente ia passar para todos nós. E o conteúdo é exatamente isso. Por que nós aceleramos muito a nossa vida? Por que a gente tem tanta pressa, né, pessoal, para resolver algumas situações? Sendo que temos aquele ditado popular que a pressa é inimiga da perfeição. E na verdade é fato isso. As pessoas ficam enlouquecidas. Nas 24 horas, elas tentam preencher com um monte de situações, um monte de coisas para resolver situações na sua vida pessoal, no seu trabalho, nos seus estudos. E fica aquela correria, né, doida, enlouquecido. E o que acaba acontecendo? Algumas áreas da nossa vida acabam passando batido sem a gente perceber. Porque a gente está naquela desenfreada, naquela circunstâncias da correria, envolvido naquela correria. E evidentemente o que é mais importante, o que vai agregar, acrescentar na sua vida, acaba passando despercebido. E eu queria tocar nesse assunto porque hoje em dia, né, todos nós estamos acelerados. Eu falo assim, eu faço meia culpa também nesse sentido. Porque ultimamente eu tenho me policiado em relação a isso, me reeducado em relação a isso, para eu não deixar perder a mão em algumas áreas da minha vida. Porque o que acontece? É preciso foco, gente, absoluto no que você está fazendo no momento presente. O que muitos erram? As pessoas estão resolvendo as suas dificuldades, problemas do seu dia a dia, do momento presente, mas com a cabeça lá no futuro ou lá no passado, entendeu? Remoendo o passado e projetando o futuro. E o momento presente que é palpável, que é real, acaba passando despercebido. Com tamanhas preocupações, com tamanhos problemas. E o intuito desse conteúdo é que eu quero fazer com que todos nós tenhamos, pessoal, a inteligência, a sabedoria para entender que a gente pode resolver algumas situações, a gente pode moldar algumas situações da nossa vida, melhorar e desacelerar algumas áreas, algumas situações, para a gente ter um resultado ótimo, resultado extraordinário. Mas para isso eu peço que vocês continuem nesse conteúdo até o final, que é importante, pessoal, ouvir e ver esse conteúdo no início, no meio e fim. Só assim você vai entender, vai ficar bem claro na sua mente o que vai ser necessário nós fazermos para resolvermos essa situação, desacelerar as nossas atividades, para que a gente tenha um resultado extraordinário. E vamos classificar esse conteúdo, pessoal, em 5 tópicos que eu classifiquei assim
para ficar mais didático para nós, para a gente entender bem e melhorar essas situações. Primeiro tópico, desacelerar. Qual que é o intuito de desacelerar? Porque o que acontece, pessoal? A nossa vida, é lógico, a gente tem diversas coisas para fazer, é lógico. Mas não adianta você querer resolver tudo ao mesmo tempo. É importante você resolver uma coisa de cada vez. Quando você resolve uma situação, você, além de você resolver, evidentemente, aquela situação, você ganha bagagem, experiências e força, energia para resolver outros problemas. Então, é importante, para resolver essa situação, você desacelerar. Entendeu? Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Porque o que acontece? O dia tem 24 horas. Parece que ele é curto, mas na verdade, se você souber planejar, projetar certinho, você consegue resolver as suas dificuldades e os seus problemas. Mas desde que você faça com organização. Organiza o seu dia. A hora que você acorda até a hora de você dormir e todo esse processo no meio tempo, nesse meio dia. Né? Você colocar tópicos para resolver e as suas prioridades. Né? Então, é importante você ter essa visão. Né? Que não adianta, por exemplo, você tem como um objetivo ir treinar na academia. Não adianta você lá querer fazer um treino que é de que leva 1 ou 2 horas de tempo, você querer fazer em 10, 20 minutos. Porque, evidentemente, se além de você não ter o resultado satisfatório, pode ocorrer uma lesão. E você ficar com um problema sério, ficar meses parado. Né? Tudo por, de repente, você não se atentar para isso. Então, eu dei esse exemplo. Então, em qualquer área da sua vida, procure desacelerar. Procure fazer uma coisa de cada vez. Calma, gente. Não adianta ter pressa. Porque, como eu falei anteriormente, a pressa é inimiga da perfeição. Você com pressa, você não vai conseguir resolver essas situações. Então, é importante você desacelerar. Segundo tópico, atenção plena. Além de realmente você desacelerar, é importante você ter atenção plena no momento presente, agora, neste momento. Por exemplo, se agora neste momento é o momento de você tomar o seu café da manhã, não adianta você ficar pensando, daqui 1 hora eu vou para a academia, você ficar pensando as situações lá da academia do seu treino, ou no trajeto que você vai para a academia. Não. Você tem que ter atenção plena naquele momento e desfrutar aquele café da manhã. Cada partícula do café, cada partícula dos seus ovos mexidos, do seu pão, sabe, da sua tapioca, das suas frutas, entendeu? Desfrutar de cada momento, cada situação, entendeu? Então isso é importante, atenção plena no que você está fazendo neste momento. Vocês vão entender, gente, quando você começar a fazer esse exercício, vocês vão ver como que é magnífico isso, como que é extraordinário. Você concentrar exatamente naquilo que você está fazendo, naquele simples café, que se vai levar 10, 20 minutinhos, mas que você dedica aqueles 10, 20 minutinhos para você. Para você saciar aquele café, desfrutar daquele café, apreciar, né, com amor, com paixão aquele café. Começa a fazer esse exercício para vocês verem como que vai mudar o contexto de como você vê as coisas, como que você vai resolver as suas coisas. E o terceiro tópico é gratidão. Ser grato, pessoal, pelo momento presente. Por exemplo, que eu estou dando exemplo do café, ser grato por você estar tomando aquele café, ser grato por estar comendo o seu pão, porque, evidentemente, neste momento, tem pessoas que não têm esse privilégio de não ter um café para tomar, ou
pedaço de pão para saciar sua fome. E você tem, e no entanto, você não agradece. Não, é importante você agradecer, desde que seja um alimento mais simples possível. Agradeça. Seja grato pelo alimento que você está comendo. Seja grato por você ter acordado, respirado, está respirando, melhor. Seja grato por a sua vida. Seja grato pelos seus amigos, pela sua família. A gratidão, pessoal, quanto mais você é grato pelo algo que você tem, mais o universo, Deus, a natureza vai te dar mais coisas do mesmo. Porque isso é energia que atrai, né? Se você vive reclamando das situações ao invés de você agradecer, você vai atrair mais coisas ruins para você cada vez mais ficar reclamando e se tornar um círculo vicioso. Então é importante a gratidão, você ser agradecido por você ter acordado, agradecido por você estar tomando um café da manhã, agradecido por você ter acordado, agradecido pela sua vida, pelo seu trabalho, enfim, por diversas áreas da sua vida. Seja grato, gente. Vocês vão ver algo extraordinário que também vai acontecer na sua vida usando esse tópico. E quarto tópico, pessoal, relações saudáveis. Hoje em dia é importantíssimo, gente, e é cada vez mais raro você aproveitar de relações saudáveis. Hoje em dia os relacionamentos estão muito superficiais. As pessoas estão lá nos seus mundinhos fechados e tem poucas as pessoas, dá para contar nos dedos das mãos, as pessoas que estão exatamente presentes naquele momento para te abraçar, para te ouvir, né? E se vocês têm essas poucas relações, né, humanas, é importante você preservar essas relações. Que seja, de repente, com namorado, namorada, esposa, marido, filho, mãe, pai, amigos. Então é importante vocês terem esse calor humano. Isso é o que vai te dar estrutura, força, energia para você vencer os seus desafios, as suas dificuldades. Então é importante você manter essas relações saudáveis. E que hoje em dia é cada vez mais raro. E à medida que vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais raro ainda, gente. Então é importante você preservar. Se você tem um relacionamento saudável, então mantenha. Entendeu? Tenha disposição para manter esse relacionamento, para ser uma recíproca com a outra pessoa, ser empático com a outra pessoa, entendeu? Abraçar essas pessoas, dar amor e carinho para essas pessoas, porque é o que vai te dar estrutura emocional para você vencer os seus desafios, suas dificuldades. E o último, mas não menos importante, quinto tópico, que é olhar para dentro, né, pessoal? Que eu costumo falar que é um dos tópicos mais importantes. Porque só quando você olha de uma forma bem genuína, de uma forma bem honesta com você mesmo, para dentro de você. Quando você olha para dentro de você, você vai ver realmente diversas qualidades, muitos defeitos, mas com certeza tem muitas qualidades. O problema é que nós pesamos mais os defeitos, mas a gente pode ter certeza, pessoal, a gente tem muito mais qualidades. A natureza humana é genuinamente boa. A natureza humana é genuinamente amor, paz, felicidade. É que as pessoas ficam alucinadas com os problemas, com as dificuldades que acontecem, e as pessoas não conseguem administrar isso. E ela acaba se tornando, ficando com um caráter diferente da sua origem, mas devido aos problemas, porque ela não consegue assimilar essa situação. Mas genuinamente, as pessoas não são ruins, entendeu? Ela só precisa se organizar melhor, pesar mais as qualidades, que com certeza ela vai
botar para fora esse amor que é genuíno, que está dentro de todos os nossos corações. Então, quando você faz esse exercício de olhar para dentro, você vê isso. E lógico, você vai ver os seus defeitos. E assim, pessoal, as coisas que dá pra gente mudar, é importante você mudar. Se você vê realmente que não está te fazendo bem, isso. Você, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, no mundo de hoje em dia, poucas pessoas têm disposição para liberar perdão, né? Então, as pessoas, por diversos fatores, elas têm essa dificuldade de, principalmente, né? Não é nem perdoar as pessoas aí fora, elas não conseguem se perdoar. De repente, por algo que de repente ela fez ou pisou na bola lá no passado, e ela fica remoendo essa situação. E é importante você olhar para dentro de você, gente, ver esse defeito e procurar corrigir. Entendeu? Se tiver que ir lá, se foi algum mal que você fez para alguém, ir lá pedir o perdão, coloca uma pedra em cima disso e bola para frente. Porque que é importante você estar vivendo o momento presente. Passado é passado. Esquece. Se houve algum prejuízo que você deu para alguma pessoa, procura corrigir esse prejuízo, sei lá, financeiro ou emocional. Procura corrigir isso. Vai lá, dá um abraço a essa pessoa, perdoa essa pessoa, ou libera o perdão para ela, ou vai lá, peça perdão, entendeu? Para que coloque uma pedra acima disso, resolve a situação e você tenha uma vida de paz. Então, a importância de você olhar para dentro de você e você ver essas situações. Tá bom, gente? Então, basicamente, pessoal, o objetivo do conteúdo era isso. Priorizar a gente desacelerar a nossa vida. Porque a gente fica na nossa vida como se fosse um carro de Fórmula 1, correndo. E como que você vai vendo, você não consegue enxergar, né? Porque está correndo. Então você não consegue focar na sua vida. Aqui um simples momento de um café da manhã, de um almoço, você não consegue desfrutar. Então é importante você fazer esse exercício de mindfulness, que é como se fosse uma meditação, e você focar em cada momento, cada detalhe de algo que você está fazendo, das atividades que você está fazendo. Todos os detalhes, riquezas de detalhes. Começa a fazer esse exercício que vocês vão ver ter melhoras significativas e você vai, com certeza, desacelerar. A mudança, pessoal, começa de dentro para fora. Então, começa a resolver isso dentro de você. Tá bom, gente? Então, basicamente, pessoal, esse era o conteúdo. E vamos, como todo conteúdo, fazer um momento de reflexão, pessoal. A reflexão é assim, pessoal. A sua vida, pessoal, diga aí, ela é acelerada? Seja sincero com você. Como você vai conseguir resolver as coisas correndo se tem situações que você tem que fazer devagar? Que você só vai conseguir paulatinamente, no momento certo, na hora certa. O que é importante se você já entendeu realmente que a sua vida está desacelerada, está acelerada, procura viver, gente, intensamente o momento presente, que é o que mais importante, é o que mais assim, é o que realmente a urgência da sua vida, digamos assim, é o momento presente, é o agora. Então, se o agora, neste momento seu, é agora, por exemplo, é esse conteúdo, então aproveite com todo o seu coração, com toda a sua alma desse conteúdo. Absorva e procure colocar em prática. Se o momento presente você está lendo um livro, então
mergulhe nesse universo do livro que você está lendo. Se o momento presente é você está fazendo o seu trabalho, então procure fazer o seu melhor trabalho focado exatamente no seu trabalho, naquele momento, na sua atividade. Se é na academia, então foque exatamente naquela 1 ou 2 horinhas de treino, focar nos seus músculos, focar nos movimentos. Então, com certeza, pessoal, esse era o conteúdo e eu tenho convicção, como eu falei para vocês, que era importante vocês participar desse conteúdo, começo, meio e fim, para vocês abrir a mente e aprender algo, gente, que vai revolucionar a sua vida. Né? Para que ficar correndo? Faça as coisas devagar, que consequentemente vocês vão ver que o resultado vai ser satisfatório. E é importante, pessoal, que, como eu sempre falo nos conteúdos, a importância de o amor, gente, para com as pessoas, o amor para com o próximo. Primeiramente, é lógico, se amar, e depois, você conseguindo se amar, amar o próximo. E como que você ama o próximo? Vou te dar uns exemplos do amor ao próximo. Compartilhar esse conteúdo. Se inscrever no meu canal. Compartilhar esse conteúdo com as pessoas que necessitam desse aprendizado, que está com a vida acelerada, e você vai ver, de repente, essas pessoas vão acabar tendo alguma situação, algum problema de pressão, um problema cardíaco, pessoal, porque ela está deixando as coisas muito aceleradas, e aí fatalmente vai estourar, ou no coração ou na mente. Entendeu? Então é importante vocês ajudar essas pessoas. Então eu peço para vocês divulgar esse meu canal, compartilhar com seus amigos, se inscrever, gente, e fazer comentários na aba de comentários desse vídeo. O feedback de vocês é importantíssimo, tá bom, gente? Então basicamente esse era o conteúdo. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair de uma forma extraordinária deste conteúdo, e com certeza semana que vem estaremos preparando um conteúdo tão relevante quanto esse, pessoal, tá bom? Fique com Deus, um beijo em todos aí, uma ótima semana a todos, e semana que vem estaremos de volta. Falou? Um abração!